é o seguinte, eu vou seguir pelo celular, mas eu vou fazer a apresentação aqui pelo notebook e a gente vai evoluindo na nossa conversa. Tá bom? Bom, vamos lá então, né? Falar do tema da felicidade interna bruta e como é que isso aconteceu na minha vida, né? Gerson leu do currículo, né? Eu sou contador por formação, trabalhei muitos anos, né, em grandes empresas. E, aliás, né, antes de começar a falar disso, inclusive, eu acho uma coisa que é interessante agora, é com essa coisa do distanciamento social, né, isolamento social, uma questão, como é que você cumprimenta as pessoas, né? Então, qualquer tipo de situação que você costumava a dar a mão, né, e hoje você não sabe o que faz, né, as pessoas ficam meio retraídas e tal. E o Butão, né, o país Butão, ele tem essa característica, né, por ser a maior parte das pessoas ser budista, né, e hinduísta, então eles têm esse hábito do namastê, né, que é juntar as mãos na frente do corpo, né, e dizer namastê, que é uma coisa que você não toca o outro fisicamente, mas toca muito o outro do aspecto de respeito, né, então acho que talvez esse gesto, né, que é um gesto budista, hinduísta, talvez ele vai se incorporar cada vez mais na sociedade ocidental, porque é uma forma, inclusive, de você não ter o contato físico, mas, ao mesmo tempo, mostrar respeito e gratidão pela pessoa que você está ali diante para um potencial diálogo, né? Então, namastê para todos, mas o Gerson falava aí um pouco sobre o meu currículo, né? E eu gosto sempre de dizer o seguinte, apesar das minhas provocações filosóficas, a minha formação original é contabilidade, então eu não consigo deixar de ser um tanto quanto pragmático nas coisas, e eu sempre tento fazer essa interlocução, né, entre a coisa mais metafísica e a coisa mais pragmática, e de alguma forma tentar achar alguma coisa que seja prática, né, para nós aqui no dia a dia, enfim, sem deixar de lado, né, as duas coisas que eu acho que são coisas extremamente importantes, né? Mas eu passei por essas empresas todas e depois eu criei esse conceito, né, do inédito viável, que deu nome ao meu primeiro livro, deu nome à série, e ao canal no YouTube, ao site, enfim, e eu tenho tentado desenvolver os conteúdos ligados a isso, né? E tenho feito trabalho acadêmico, né, principalmente na FIPECAF, onde leciono, né, desde contabilidade até finanças comportamentais, que é a mistura da psicologia com a economia, e muito fortemente na questão de liderança e gestão de pessoas, que são as áreas, acho que, onde você consegue atuar mais o aspecto comportamental, né? Bom, o Butão, muita gente nem conhece o Butão, né? O Butão é um país minúsculo que fica ali na região entre... Ele fica no Himalaia, praticamente, né, na cordilheira do Himalaia, e ele fica ali entre a China, entre o Tibete e entre o Nepal. Então, é um país muito pequeno, às vezes até você fala do Butão, muitas pessoas não conhecem esse país, mas é um país extremamente interessante do aspecto cultural e é uma vivência muito rica, né, poder ter tido a experiência de estar lá, né. O Butão, uma coisa muito interessante do Butão é que quando você vai de Katmandu, né, a capital do Nepal, para Paro, que é a capital do Butão, onde tem o aeroporto internacional, você passa sobre o Monte Everest, né? Então, esse pontinho vermelho ali é onde está o Monte Everest, ele está muito próximo do Butão, e você tem, inclusive, né, o privilégio, quando você vai para lá, essa foto é a foto que eu tirei do avião, né? O piloto, quando passa ao lado do Monte Everest, ele avisa a todos os passageiros que nós estamos passando agora, né, ao lado do Monte Everest, e o avião quase que tomba, né, porque todo mundo que está do lado esquerdo quer vir para o lado direito, porque todo mundo quer fazer essa foto. E essa foto é muito interessante, porque estava um dia muito claro, né, então você avista o monte, é muito assim, tocante, você vê uma montanha, é a maior montanha do mundo, e você está acima dela e ter essa visão. E essa montanha é uma montanha que tem muitas histórias, né? Todo mundo já ouviu dizer da questão da dificuldade que é escalar, né? Todo alpinista sonha um dia escalar o Monte Everest, né? E chegar lá e tal. E uma das primeiras lições, uma das primeiras reflexões que eu queria trazer aqui para essa nossa conversa de hoje é exatamente a ideia do Monte Everest, né? Porque o Monte Everest é muito interessante porque nem sempre as pessoas mais bem preparadas são as que chegam ao cume. O Monte Everest ele lida com um contexto muito difícil, né? E a maior quantidade de mortes ela acontece ali nos últimos 980 metros. Então a pessoa tem a visão
do cume, mas esse deslocamento físico, ele pode demorar minutos, ou ele pode demorar horas, ou ele pode demorar dias, né? Porque você depende muito da condição climática e da sua resistência física, da quantidade de alimento, enfim. Então, uma primeira reflexão que eu trago, né, desta viagem ao Butão e do Everest é o que a gente discute muito sobre meritocracia. A gente fala muito sobre meritocracia, né, que todos devemos ter as oportunidades e tal, mas o Everest, ele acho que ele nos ensina isso, né? Inclusive, eu deixo uma recomendação de leitura, que é um livro, The Rise of Meritocracy, né, que é de um cara chamado Michael Young, dos anos 50, Michael Young, né, dos anos 50, onde ele fala, né, e dá o conceito da meritocracia, inclusive a palavra meritocracia surge aí nos anos de 1950, que é a importância do contexto além da perspectiva do indivíduo, né? Essa ideia de que depende só de você, né? Eu tenho uma visão diferente depois dessa viagem, porque o Everest não depende só de você, por exemplo. Inclusive, ano passado, né, foi a temporada que mais morreu gente nessa escalada, porque há 3 anos atrás, né, já estamos em 2020, havia tido uma condição muito ruim climática e isso impediu que os alpinistas subissem o Everest. E o governo do Nepal, ele oferece uma espécie de passaporte que você pode, em até 2 anos, usar esse ticket para subir o Everest, né? É um ticket bastante caro, né? Quando você paga para subir a montanha, se eu não me engano, são $30 mil, uma coisa assim. Então, se você chega lá e não consegue, por alguma razão climática, né, que a estação tem que estar fechada, eles te dão essa possibilidade de você voltar em até 2 anos e conseguir usar. E como todo humano, né, geralmente deixa tudo para cima da hora, o ano passado vencia esses 2 anos dessa última nevasca muito pesada, e o que aconteceu? A montanha ficou cheia de gente, né? Acumulou-se muita gente e acabou acontecendo um recorde de mortes no Everest em 2019. Ou seja, né, o conceito de que depende apenas de você, o Everest te ensina que não é assim, né? Porque você pode estar muito bem preparado, mas o contexto que você está lá vai depender muito mais do contexto do que da sua própria atitude, da sua própria força física, né? Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas chegar ao topo do Everest. Alguns vão dizer que, né, a sorte contribuiu, a sorte não contribuiu, era o preparo físico, não era, mas o fato é que o contexto mais a atitude, ela é muito relevante, né, quando você pensa esse contexto de meritocracia, né? Então, acho que era uma primeira reflexão que eu queria trazer. Uma outra reflexão que eu trago, né, o aeroporto de Paro, que é o aeroporto internacional do Butão, ele é tido como um dos mais perigosos do mundo, né, porque ele é cercado por cordilheira, então ele exige muito do piloto uma habilidade para poder pousar ali, né, porque você pode, por um descuido, se chocar nessa cordilheira. Inclusive, quando você está descendo para pousar, é uma cena um pouco tanto, né, assustadora, você olhar aquela quantidade de montanhas em volta do aeroporto e ficar pensando se o avião vai, não vai, enfim. E eles têm um slogan, né, a Druk Air, né, que é a companhia nacional, eles têm esse slogan, né, We do this every day, né, nós fazemos isso todos os dias, que é uma forma de você acalmar o passageiro, né, porque uma segunda lição do Butão, né, é a questão da confiança. E a confiança é um dos elementos essenciais para a nossa segurança psíquica e para a nossa felicidade, né? A confiança, ela acontece quando a gente está com o organismo cheio de ocitocina. Então, a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor, é o hormônio da confiança. Tem pesquisas, né, com neurocientistas que espirram, né, um spray de ocitocina e as pessoas cheiram ocitocina e elas ficam, né, com a sensação de confiar mais umas nas outras. Inclusive, uma experiência muito interessante, né, quando se induziu as pessoas à produção de mais ocitocina e as pessoas com alto nível de ocitocina confiam mais nas pessoas e acabam sofrendo mais golpes financeiros também, né? Então, essa é uma primeira amarração que a gente faz com a questão da economia. Nós precisamos confiar, confiança é um elemento importante da felicidade e, né, eles sabendo disso, eles colocam esse slogan, né, de We do this every day, que é para as pessoas ficarem mais calmas e não ficarem tão preocupadas com o pouso, né? Então, quando você chega lá e pousa, realmente é uma sensação boa de estar pisando na terra. E o nome Butão, né, a Druk Air, ela tem essa bandeira na cauda ali do avião,
que é exatamente a bandeira do Butão, né? A bandeira do Butão, porque Butão, né, o Druk, né, na língua deles, Druk na língua deles, significa dragão, né? Então é um povo de luta, né? Um povo guerreiro, um povo de resistência. O Butão tem paisagens assim extremamente interessantes, né? Essa maior paisagem aí é o Tiger's Nest, que é um dos vários templos que tem no Butão, mas ele fica encravado numa montanha e é uma visão belíssima, né? Tanto de baixo quanto lá de cima, você poder acessar esse templo, né? Um templo do século XVII, se eu não me engano, e é muito bonito, né? E o Butão tem os butaneses usam essa roupa, né? Que é esse nome que vocês veem na tela aí. Essas duas letras é o nome para essa roupa, né? Que pro homem é o Go e para a mulher é Kira. E é uma espécie de um vestido, né? Que todos eles usam porque é uma roupa típica deles e é muito interessante você ver todo mundo com essas roupas, né? É um choque cultural muito interessante quando você chega lá e vê as pessoas na rua, enfim, andando e se vestindo com essa roupa, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, né? Que o Butão ele consegue, deixa eu ver, passar aqui. Acho que travou o meu slide, mas aqui. Então, no cotidiano deles, né? Eles usam muito essa roupa e eles têm uma relação com o tempo que é bem interessante, né? Um país que é muito silencioso, raramente você escuta algum tipo de barulho, as pessoas falam de uma forma super baixa, né? Eles são muito delicados nos gestos. Esses quadros aí são estudantes que estão pintando esse quadro aí, e essa pintura demora anos para que as crianças consigam reproduzi-las, né? Então eles vão trabalhando traços mínimos dos desenhos para que vão se habituando com tudo isso, e eles preservam muito essa questão do uso do tempo, da própria cultura, né? A própria roupa fala muito isso. Então é uma cultura bem interessante de se observar. Mas, especificamente, né, falando sobre o tema da felicidade, e o Butão é famoso por conta do conceito de felicidade interna bruta, né, que eles chamam o GNH, né, que é Gross National Happiness, e eles têm essa frase muito forte, né, o Gross National Happiness, ou seja, a felicidade é maior do que o GDP, né, o Gross Domestic Product, ou seja, o FIB, né, a felicidade interna bruta é mais importante do que o PIB. E esse conceito, né, do GNH, que foi desenvolvido no Butão nos anos 70 por um rei, né, do Butão ali, ele já era um conceito que era trazido do século XVII, no código, né, na Constituição do Butão, ele tinha um código muito interessante, que ele dizia o seguinte: se o governo não pode criar felicidade para seu povo, então não há nenhum propósito para o governo existir. Então, é um país que valoriza muito esse aspecto da felicidade, da geração, da produção da cultura e da felicidade, além daquilo que são os aspectos econômicos, né? E essa visita ao Butão, ela me provocou muito, assim, né? No meu jeito de ser, no meu jeito de pensar. É um choque cultural muito grande quando você visita. E ela me fez pensar algumas coisas que moldaram um pouco do jeito o que eu penso hoje, né? Este senhor que vocês veem na tela é Adam Smith, né? E Adam Smith é o pai da economia, através o Riqueza das Nações e antes os princípios morais que ele tinha escrito. Adam Smith era filósofo, mas a partir dessa teoria, né, dessa dissertação que ele faz sobre a economia é que vai ser, né, originária a economia clássica como conhecemos hoje, né? Os conceitos de utilitarismo, né, depois de liberalismo com o Stuart Mill, o Jeremy Bentham, tudo isso surge a partir de um livro chamado A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que vai falar o que é a economia, né? E a economia nada mais é do que a palavra economia, né, que vem do grego oikonomia, que é das contas da casa, né? Como é que eu administro os recursos escassos que eu tenho, as decisões que eu preciso tomar para ter os recursos para a minha própria casa. Então a economia surge daí. Como é que eu satisfaço desejos que são múltiplos com poucos recursos, né? A primeira lei da economia que se aprende é a lei da escassez, né? Sempre haverá mais necessidades e desejos do que recursos para satisfazê-las. E a gente aprende isso desde sempre, né? A economia
nasce daí, né? Mas depois de conhecer um pouco, né, de como é que o Butão se preocupava com isso, eu comecei a dar um pouco mais de ênfase às teorias deste senhor, né? Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. E é muito interessante porque quando você vai nas origens das teorias formuladas pelo Freud, ele fala coisas muito parecidas, né, com a própria ideia do Adam Smith da economia, né? Ele fala que nós somos regidos pelo princípio do prazer, né? A gente quer a satisfação e quando não encontra essa satisfação, que é o princípio da realidade, a gente acaba tendo algumas frustrações, né? Então, o dilema é como é que eu satisfaço necessidades cada vez maiores, constantes e crescentes, e os recursos não são abundantes como as necessidades, né? E eu coloco aqui o Wundt, né? Que é só para registrar, porque às vezes eu falo desse tema e as pessoas falam o Freud, né, o pai da psicanálise, mas o Wundt, né, é o pai da psicologia, que também vai estudar esses elementos, mas o Wundt, talvez a história não foi muito justa com ele, ele acaba muitas vezes, né, sendo suprimido pelas ideias do Freud. As pessoas entendem psicanálise junto com psicologia, na realidade são, né, coisas diferentes, mas eu faço essa homenagem aqui ao Wundt para ele não ficar chateado. Mas é uma mistura, né? O Butão ele tenta fazer uma mistura desses efeitos que todos nós temos em relação à satisfação, necessidade, à importância da economia, mas ao mesmo tempo como é que eu não abandono questões essenciais do ser humano, né? Uma frase do Dalai Lama, né? Que quando eu estava lá eles falavam muito que ele tinha acabado de fazer um discurso que ele dizia que a riqueza pode contribuir para a nossa felicidade, mas não é o fator mais importante. Por si só, a riqueza falha em nos trazer satisfação plena, né? Então, o Butão ele traz uma ideia de que a economia é importante, mas a felicidade vem antes, né? E a felicidade gera a economia. E se você for pensar do ponto de vista de satisfação humana, sim, faz todo sentido, né? Porque as próprias origens da discussão econômica é exatamente isso. Como é que o ser humano satisfaz suas necessidades, né? Ele sempre vai optar por aquilo que tem mais satisfação, por aquilo que tem mais prazer, né? A maximização da utilidade e a evitação do sofrimento. No fundo, a economia tem as mesmas bases da psicologia e da psicanálise no sentido de uma busca do ser humano em relação à sua própria felicidade, né? Fazer boas escolhas para a sua própria felicidade. E o Butão, né, com tudo esse embasamento, ele vai trabalhar o conceito da felicidade interna bruta através de 4 grandes pilares, né? Então, um pilar é boa governança. E o que é a boa governança? É o quanto o governo local devolve à população, né, através de performance, né? Ou seja, quanto as políticas públicas, de fato, elas atendem à necessidade e satisfação da sua população. Ou seja, o governo como um grande prestador de serviço para a sua população. Um outro pilar muito importante, né, é a sustentação econômica e o desenvolvimento socioeconômico. Por quê? De novo, né, a economia é importante, sim, mas a satisfação das pessoas, das vidas, ela é maior. E quando isso é satisfeito, a economia ela consegue rodar de uma forma tranquila. Eles prezam muito pela questão da preservação ambiental, e as preservações ambientais, elas têm coisas assim que são muito pitorescas, né? Então, o guia me dizia o seguinte, olha, a gente gosta de cuidar da natureza porque a gente quer dormir bem, né? E para dormir bem precisa ter silêncio, e é gostoso escutar os pássaros. Então, essa ideia de preservação da natureza, não apenas por uma questão econômica, mas por uma questão de qualidade de vida, né? Então, eles prezam muito a questão das cores, né? O fato de você olhar a floresta e ver uma multiplicidade de plantas, de cores, isso para eles é muito importante. Então eles entendem que isso faz parte, inclusive, do seu jeito de olhar a vida, né? De parar às vezes e ficar observando como é que o vento bate, né? Como é que as folhas crescem, etc. Então eles têm esse apego muito forte com a ecologia, né? O meio ambiente. E também a cultura, né? A preservação da sua própria cultura é um elemento que eles não abrem mão, né? A identidade do povo butanês ela é muito bem definida e faz-se todo um esforço, né? Tem todo um folclore, festas típicas. Inclusive, isso é um dos indicadores que eles avaliam, né? No índice de felicidade, é a participação da população nessas festas típicas,
porque eles entendem, né, que a preservação da cultura, a preservação da identidade é o que faz deles o que eles são no mundo, né? E aí, sendo muito direto ao ponto, né, como é que você avalia, né, a felicidade das pessoas, a felicidade do indivíduo? Eles descobriram, então, nove elementos, né, que fazem, que vão se depois desdobrar em alguns indicadores. Isso é feito lá um censo, né, uma pesquisa mesmo, com formulários, ou às vezes até eletrônico. E esses 9 elementos, eles vão compor as perguntas que serão feitas para a população para avaliar o grau de felicidade daquela população. E esses 9 elementos são o bem-estar psicológico, né? Então, o bem-estar psicológico é fundamental, e bem-estar psicológico é impossível se você não tem confiança, por exemplo, né? A gente estudando a questão da interface psicologia e economia, a gente sabe que, né, por exemplo, a psicopatologia econômica, ela é muito presente numa sociedade que vê seu futuro de forma muito negativa do aspecto econômico, porque isso gera uma insegurança financeira, né? E essa insegurança financeira afeta a nossa saúde psicológica. Então, isso é um elemento que eles prezam muito na sociedade. Um outro elemento é a saúde, né? E aí a saúde física dos indivíduos, eles são muito focados na questão do esporte, né? Eu tenho uma frase lá que eles usam sempre que foi para mim, né, uma reflexão muito importante, que é a questão do trabalho. Então eles dizem o seguinte: o trabalho é importante, desde que ele não prejudique as horas de sono e a falta de atividade física e o convívio social, né? Então o trabalho, ele não é a razão de ser, mas ele é um dos elementos que compõem o sentido de existência. E ele não pode roubar todo o tempo, né? E aí por isso que eu falo que eles lidam com o tempo de uma forma muito interessante. O trabalho não pode roubar todo o tempo do indivíduo. O tempo precisa ser alocado a várias outras possibilidades que a sociedade entende ser importante, né? Então, saúde é uma delas. E aí, claro, né, o gerenciamento equilibrado do tempo. Algumas perguntas na pesquisa que eles fazem sobre felicidade, elas abarcam, por exemplo, né, quanto tempo você assiste televisão, quanto tempo você cozinha, né, quanto tempo você demora nas refeições. Então, eles têm uma visão muito interessante em relação ao tempo, né? O tempo é, de fato, o maior ativo do ser humano, né? A vitalidade comunitária, então isso é um elemento extremamente importante, né? Ou seja, o quanto você desenvolve as comunidades locais e quanto você participa da vida comunitária para desenvolver, né, os bairros, as cidades, entender as necessidades que elas têm, reivindicar o que precisa ser reivindicado. Isso é um elemento importante. Educação, né, nem precisa falar, é muito comum, né, os butaneses você encontra na rua, eles têm, né, uma formação muito interessante, falam, né, o inglês, falam a língua nativa. É muito comum você falar com as pessoas na rua e elas sabem, né, o idioma. Então eles têm uma formação muito interessante, e não é uma formação meramente técnica, não é uma formação meramente para o trabalho, é uma formação muito voltada na questão dos valores e na cultura do povo butanês. O acesso à cultura, né, claro, eles defendem muito a própria cultura, então é importante que as pessoas tenham tempo, né, para participar do que é a vida cultural do país. E resiliência ambiental, que tem a ver com as questões aí de preservação do meio ambiente, né, ecologia, todo o trabalho que é feito, inclusive na questão de gerenciamento do lixo, né, do descarte, tudo isso do uso da energia. Então tudo isso tem a ver com as questões de resiliência ambiental. Governança, que além de um elemento também, né, um dos pilares, então como é que o governo atua em relação à população. E claro, não menos importante, o padrão de vida econômico, ou seja, aquilo que a gente conhece como PIB, né? Ou seja, a riqueza gerada na população. E aí isso também vai compor, porque eles também entendem que é importante que a população tenha acesso, né, o que eles chamam de living standards, que tem acesso a bens materiais, a conforto, né, a renda, né, uma segurança financeira. Tudo isso são elementos também que não são deixados para trás. Muito bem, esses são os 9 elementos que compõem, né, o indicador de felicidade do Butão, e essas, tanto que eu falei anteriormente, são os 4 pilares, né, que sustentam esse indicador.
Esse indicador do PIB, né, a partir dos anos 70, muitos pesquisadores começaram a estudá-lo, né, por que isso, qual o sentido que faz isso, e muito evoluiu no sentido das pesquisas sobre felicidade a partir dos conceitos que o povo butanês desenvolveu. Este gráfico que vocês enxergam, por exemplo, é um trabalho de dois pesquisadores suíços, né, o Frey e o Stutzer. Eles fazem uma pesquisa sobre felicidade e eles chegam à seguinte conclusão, né? Levantando aí todos os países do mundo, quase todos eles, chega à seguinte conclusão. Mesmo que as populações enriqueçam, existe um certo patamar que não muda muito a felicidade das pessoas, né? Então, países que se desenvolveram financeiramente absurdamente não melhoraram muito a sua condição de felicidade. Isso se chamou até o paradoxo de Easterling, né? Porque imaginava-se que à medida que o desenvolvimento econômico geraria, né, mais renda, mais PIB, as pessoas seriam mais felizes. Mas percebe-se que não, né? Percebe-se que a felicidade ela se estabiliza num certo nível de conforto material. Claro que em países extremamente pobres, tem pesquisas que mostram, né, que sim, é muito difícil quando você sente que algo lhe faltou na vida. Então, quando você não tem, por exemplo, né, o básico do consumo, e principalmente quando você sabe que outras pessoas têm, então esse elemento da comparação que existe no mundo, né, entre os seres humanos, também é um elemento importante para se pensar o aspecto da felicidade. E é interessante que você observa, né, que quando você olha os indicadores, as sociedades que apresentam os maiores níveis de felicidade não são as sociedades que têm o maior PIB, né, mas são as sociedades que têm menor nível de desigualdade, que é exatamente a questão ali dos países nórdicos, né, como é que eles resolveram questões econômicas, mas dentro de um equilíbrio, né, se você olha os índices de Gini, né, que mede lá o nível de desigualdade, eles são países que têm os menores índices. São os países que sempre pontuam ali, Dinamarca, Noruega, né, são como os países que têm o maior nível de felicidade. Então, a felicidade, ela tem uma certa relação com o dinheiro, sim, mas é limitada, tanto para cima quanto para baixo, né? Existe uma faixa de remuneração dos indivíduos que isso não altera nada a felicidade. E aí, este Frey Estudos, eles têm um artigo muito interessante, que o artigo chama-se, né, o que os economistas deveriam aprender sobre felicidade. E ele vai dizer o seguinte, né, que a economia deveria ser, como é na sua origem, sobre a felicidade, né? E como é que desemprego, inflação, fatores institucionais como corrupção e etc., né, afetam o bem-estar do indivíduo. Então o Butão tem um pouco dessa característica de olhar a felicidade um pouco antes da questão do desenvolvimento econômico, né? E uma coisa muito interessante que a gente, quando discute, né, o aspecto da felicidade e remuneração, é um estudo que foi feito com atletas. E a gente sabe, né, que os atletas que ganham medalha de ouro, geralmente, claro, né, estão mais felizes, enfim. E a medalha de ouro, por coincidência, é a medalha que vale mais dinheiro, né? Segundo colocado na questão financeira é prata e terceiro é bronze. Mas o estudo aponta que as pessoas que ganharam bronze ficam mais felizes do que as que ganharam prata. Ou seja, existe um descasamento entre, de fato, a questão financeira e a questão do aspecto emocional dos indivíduos, né? Por quê? Porque embora a medalha de prata possa financeiramente valer mais, ela foi recebida depois de uma derrota. Enquanto que a medalha de bronze, apesar de valer menos, ela veio depois de uma vitória, né? E aí, uma brincadeira que se faz é o seguinte, né? O homem é feliz com o seu salário, depende de quanto ganha o seu cunhado, né? Então, se ele ganhar mais, ele é um pouco mais feliz. Se ele ganhar menos, ele não é tão feliz assim. Significa dizer que, claro, a gente compara, né, indivíduos entre indivíduos, mas existe uma desassociação do bem-estar psicológico que não necessariamente se materializa com o bem-estar financeiro. E essas pesquisas todas, elas levaram a ONU, né, a criar um estudo que se divulga todo ano, que é o Well-being Happiness, né, Define a New Economy Paradigm, que as pesquisas que originaram no Butão
como é que você avalia os resultados da satisfação dos indivíduos, né, o bem-estar subjetivo das pessoas no mundo todo. E no dia 20 de março, né, que é o Dia Internacional da Felicidade, que existe desde 2012, é o dia em que você divulga os estudos do último ano em relação ao tema da felicidade. Bom, isso um pouco assim, das coisas que eu vi no Butão e desde lá, né, que eu tenho tentado a me aventurar nesse mundo do aspecto, né, psicológico dos indivíduos em relação a dinheiro. Um dos meus livros chama, né, Dinheiro Caro, Filosofia Barata, porque o que a gente vê, claro, é muito aconselhamento, mas, né, a maioria das vezes é filosofia barata, porque a gente sabe o esforço que de fato, para você gerar, né, dinheiro, ou você ganhar dinheiro, como se diz, né? Mas essa relação é muito importante, né? E a gente, ao entrar um pouco mais no aspecto psicológico dos indivíduos, a gente acho que consegue formular melhores propostas de políticas públicas ou ajudar as pessoas de uma certa maneira a ter uma visão um pouco mais serena em relação aos desafios que nós temos na vida e, de fato, onde está a nossa felicidade, né? A felicidade, se você perguntar para as pessoas, né, você é feliz? Né? Algumas pessoas até dizem o seguinte: eu era feliz até ter feito essa pergunta, né? Porque depois que faz essa pergunta eu preciso pensar sobre ela e aí eu preciso responder, né? Então, qual é o nível de felicidade que você tem na sua vida, né? De 0 a 10, enfim. E a felicidade ela é muito marcada pelo momento presente, né? Então, se acontecer uma notícia boa agora à tarde, a tendência é que eu me mostre muito feliz, né? Ou se eu consumir um pouco de açúcar também, isso me ajuda a dizer que eu sou feliz. Agora, se não aconteceu uma coisa muito boa, então eu tendo a dizer que nem tanto. Então, o momento que você pergunta, que você faz essa pergunta, ele acaba sendo muito importante para saber se a pessoa é ou não de fato feliz. E para isso, como é que você resolve, né? Como é que você faz uma pesquisa? Você tem que usar uma técnica que é fazer a mesma pergunta várias vezes em vários diferentes horários do dia, né? Que é para você conseguir capturar, de fato, né, uma certa média em relação à felicidade. E uma frase que eu gosto muito em relação a isso é uma entrevista que o Goethe, né, grande escritor alemão, já com 80 anos de idade, ele foi fazer uma entrevista e o repórter perguntou para ele, né, Goethe, você teve uma vida feliz, né? Pô, vendeu livros, foi uma pessoa muito importante na sociedade alemã e tal, mundialmente, inclusive. E ele disse o seguinte, né? Sim, eu tive uma vida feliz, mas não me pergunte se eu tive uma só semana feliz, né? Então, essa avaliação do todo, ela acaba sendo muito mais importante do que uma avaliação pontual de um ou outro dia. E esse é um elemento importante, né? Como é que você captura isso nas pessoas, né? E também, é claro, porque você precisa entender que felicidade muitas vezes não tem a mesma definição, embora a palavra possa ser igual, né? Happy ou feliz, né? Ou em francês, outra palavra, muitas vezes ela não tem a mesma definição no mundo afora, né? A gente se ilude achando que todo mundo que fala happy é, de fato, a sensação de felicidade. E o que é a sensação de felicidade para cada um de nós? Esse é um conceito muito pessoal, muitas vezes, e muitas vezes ele é influenciado pela média do nosso entorno, né? Se as pessoas dizem que estão felizes por aquilo, eu acabo também dizendo que estou feliz. Mas ela é uma busca interna, né? Ela é uma felicidade interna. Não tem como você... Por isso que é felicidade interna bruta, né? Não há como você definir uma felicidade para todos. E é mais ou menos como uma temperatura, né? Quando você pergunta para alguém qual é a temperatura ideal, e aí a pessoa fala, bom, pode ser 18 graus, pode ser 23, né? Mas qual a temperatura ideal para quê, exatamente, né? Para ir para a praia, para tomar uma cerveja, para tomar um vinho, né? Para acender uma lareira. E a felicidade, ela tem um componente genético que é muito importante, né? Pesquisas mostram que algumas pessoas têm uma predisposição genética porque carregadas, né, de certos elementos químicos no seu organismo fazem com que elas sejam, na média, mais felizes do que outras, né? Às vezes você encontra uma pessoa e conta uma coisa para ela e ela fala, nossa, que legal, caramba, como é que eu vivi tanto tempo sem isso? E às vezes você encontra uma pessoa e conta a mesma coisa e a pessoa diz, nossa, interessante, legal, bem bacana, né?
ou seja, porque o humor, né, o jeito que a pessoa encara, os elementos químicos, a quantidade que ela tem dentro dela, de praticamente 3 elementos, né, a ocitocina, que é a da confiança, serotonina e dopamina, que são os outros dois que são muito fortes nisso, né, eles são diferentes, né, as pessoas têm humores e jeitos diferentes de ser. E claro que a gente vai ter sempre, né, essa oscilação entre estar triste ou estar feliz. Mas a nossa vida, e eu acho que isso é uma coisa que o Butão sabe trabalhar bem, a nossa vida não é só os picos, né? A nossa vida é muito mais a média. E aí tem um conceito, né, do Francis Galton, né, que era estatístico, que era primo do Darwin, que ele desenvolveu o conceito da regressão à média. Isso serve para mercado de ações, né? Isso serve para performance de atletas, isso serve para a nossa felicidade. A gente tende a marcar muito os picos, né? Extremos felizes e extremos tristes. Mas a nossa vida não é extremos. A nossa vida é uma média mais ou menos próxima, né? Uma regressão mais ou menos próxima daquela média. Quando você vê, por exemplo, né, um atleta ou um músico que fez uma performance maravilhosa um dia, você fala, nossa, que talento. E aí na próxima você vai assistir e falar, não foi tanto quanto daquela outro dia, né? Parece que ele deu uma caidinha. Na realidade, ele só se ajustou à média, que é a média que ele sempre performou, né? E assim é também a nossa felicidade, né? Ela é uma composição de vários dias. E aí a gente pode olhar a felicidade a partir de 2 prismas, praticamente, né? Um primeiro prisma é olhando de uma forma mais hedonista. E o que é uma forma mais hedonista? É uma forma que eu me importo apenas com o grau de satisfação que eu tenho na vida. Maximização do prazer. Né? Então, quanto mais prazer eu tenho e mais fuga da dor eu tenho, a minha vida é mais feliz. Eu sou um consumidor de prazeres imediatos. Agora, o ponto é que a outra visão sobre felicidade, ela não é só hedonista. Ela considera o que os gregos chamavam de eudaimonia. E o que é a eudaimonia? É uma visão de que a vida tem algum sentido, né? De que a vida não é só prazer, 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 mas ela há de ter algum tipo de propósito, né? Eu sempre digo o seguinte, quando se pergunta qual é o sentido da vida, então a gente tem que pensar a palavra sentido tanto no significado de direção, né? E aí se eu penso qual o sentido da vida, a direção é a morte, né? Todos nós caminhamos para o nosso próprio fim, pelo menos aqui na Terra, né? Quem acredita em metafísica, enfim, tem outras concepções. Mas a vida no sentido, né, na palavra sentido, como direção, ela é a morte. Mas a vida no sentido, na palavra definição, sentido como significado, aí ela tem um propósito, né? E é esta combinação de prazer e propósito que parece que dá às pessoas uma sensação maior de felicidade. Quando eu junto prazer e propósito, né, eu não esqueço dos meus dias de alta felicidade, baixa tristeza, né, ou alta tristeza, e considero que esses são elementos importantes da minha regressão à média dentro de uma composição, de um propósito, parece que sim, né, as pessoas que têm essa visão se sentem mais felizes. É um pouco do que o Viktor Frankl escreve, né, quando ele falava sobre o sentido da vida, e ele dizia que quem tem o porquê viver encontra o como, né, e quem tem o porquê viver supera quase todos os comos viver, e supera todas as intempéries que a vida lhe mostra. Então, essa ideia de uma combinação de prazer e de propósito, elas são muito importantes. Agora, como é que você busca, né, como é que você realiza isso? As pesquisas têm mostrado que isso passa por alguns assuntos, né? Uma competência, e aí envolve, né, um trabalho, alguma, no sentido de realização, né, alguma utilidade para a sociedade em que você vive, né? Qual é a competência que você desenvolveu? No que você faz? O que você faz que as pessoas reconhecem que você faz, né? Isso tem uma certa alocação do seu tempo de uma forma muito mais prazerosa. Um nível de autonomia para as decisões na vida, né? Uma autoestima, que é muito importante, né? Como é que eu sei e conheço meus defeitos, mas mesmo assim eu me gosto, né? Sou capaz de gostar de mim, apesar dos defeitos que sei que tenho e tento melhorá-los. Um outro elemento que aparece em todas as pesquisas é
relacionamento social. E aí a gente vai buscar, né, Aristóteles, que já falava que, né, o ser humano é, por natureza, um ser social, um animal social. Se você pensar a música Wave do Tom Jobim, né, é impossível ser feliz sozinho. A quem assistiu aquele filme Na Natureza Selvagem ou leu o livro, tem uma frase maravilhosa que é: a felicidade só é real quando compartilhada. Então, o aspecto da sociabilidade, dos relacionamentos, eles são extremamente importantes para a nossa felicidade. A autorrealização também é um elemento importante, né? Eu ser capaz de me colocar objetivos na vida e realizar alguns objetivos que eu coloco, né? Uma visão otimista da vida, e aí o otimismo ele também pode ser entendido como fé, né? Ou como uma crença de que os desafios serão superados. O conjunto de emoções positivas e emoções negativas, uma certa dose de dinheiro, uma certa dose de religiosidade ou crença em alguma coisa, né? E regime de governo também impacta a felicidade das pessoas, né? Pessoas que vivem em democracias apresentam níveis de felicidade muito maiores do que pessoas que vivem em regimes ditatoriais, né? Talvez nem precisasse falar isso, mas é um elemento importante. Então, essa ideia de uma combinação de prazeres e de propósitos é o que parece gera a felicidade nos indivíduos, né? E aí, como eu falei no começo, eu tento achar isso de alguma forma pragmática para que as pessoas possam levar para suas próprias vidas, né? E uma forma, talvez, singela de pensar isso é: as empresas, assim como as pessoas, elas buscam, no fundo, a sua satisfação, a sua felicidade, né? Agora, como é que a gente tenta materializar isso? Muitas vezes a empresa vai materializar isso através do lucro, né? Porque ela precisa crescer, precisa se desenvolver, e as pessoas acabam levando isso para o lado, muitas vezes, apenas do aspecto do acúmulo e das finanças, né? Mas, se você pensa propósito, você pode fazer essa mesma comparação com pessoas e com empresas. Parece que hoje a nossa sociedade ela olha as empresas de uma forma diferente. A empresa precisa fazer lucro? Claro que sim, porque ela precisa viver, mas isso é como se fosse respirar, né, para os indivíduos. Precisa respirar, precisa se alimentar. Mas a vida não pode ser restrita só a isso. Parece que precisa de alguma coisa a mais, né? E tem se falado muito nessa questão de empresas com propósito, né? Ou seja, qual é a missão que a empresa se propôs, né? Qual é o problema que ela se propôs a resolver? Qual é a satisfação que ela se propôs a trazer para as pessoas? E a mesma pergunta as pessoas podem fazer a si mesmas, né? Qual é, né, a satisfação que eu preciso deixar aqui no mundo? Qual é a contribuição que eu preciso trazer aqui no mundo? Porque só comer, né? Uma vida só para comer e respirar parece que é um pouco meio vazia, né? Eu falo que a vida ela pode ser, né? Ela pode ser medida pela quantidade, né, de prazeres que eu tenho, claro que sim, pode ser, mas ela não pode ser só isso, né? Eu brinco muito com o exemplo da Palmirinha, né, que trabalhava na televisão fazendo bolo, né? Então, imagina assim, poxa, comer um bolo de chocolate é uma coisa prazerosa, né? Então, pô, comer um bolo de chocolate é gostoso. Mas a vida, só para comer bolo de chocolate, não faz muito sentido. Exceto se você fosse a Palmirinha, né? Porque aí você faz o bolo de chocolate para todas as pessoas. E aí você pode transformar um prazer, que é comer o bolo de chocolate, num propósito maior, que é oferecer o bolo de chocolate para as outras pessoas, né? Então, a felicidade, ela tem um pouco do elemento da escolha, apesar de ter muito fortemente a questão química, biológica, né? Composta praticamente por três elementos químicos, né? A ocitocina, a serotonina e a dopamina, né? A serotonina vem das boas horas de sono, do descanso, da boa alimentação. A dopamina vem do aspecto do aprendizado, por exemplo, né? das descobertas, aquele efeito eureka, né? De, nossa, compreendi isso, que importante, esses insights, isso é pura dopamina. E a ocitocina vem da confiança, né? O fato de confiar em alguém, né? Isso aumenta o meu nível de confiança. Ou, claro, os pets, né? Os cachorrinhos e gatinhos, eles geram na gente, eles aumentam a nossa ocitocina e contribuem também com o nosso nível de felicidade, né? Então, esses três elementos, mais as circunstâncias em que vivo e o quanto gosto ou não gosto dessas circunstâncias em que vivo, por exemplo, né?
Mostra-se muito que pessoas casadas têm índices de felicidade maiores do que pessoas solteiras. Depende muito se eu gosto de estar casado, ou seja, a circunstância em que eu estou, eu preciso gostar dela, né? Se eu gosto do corpo que tenho, né? Se eu gosto do país que vivo, da cidade que vivo, da casa que tenho, né? Do trabalho que tenho, tudo isso são elementos das circunstâncias e que são importantes para a nossa felicidade. Mas além do elemento da parte química e do elemento da circunstância, talvez o que mais defina a felicidade é a atitude, né? Ou seja, o que eu faço com aquilo que a vida me deu, né? Ou o que eu faço com aquilo que a vida não me deu, né? Qual é a minha atitude diante da minha parte química e da circunstância em que eu estou inserido. E aí, tem um filósofo, né, que é muito importante, que dizia esta frase aqui, né, que não importa de onde você veio, importa o que você decidiu ser, né? Por quê? Porque dos estudos de felicidade, realmente, né, a felicidade ela é construída a partir da atitude que eu tenho em relação àquilo que a vida me deu ou aquilo que a vida não me deu. E este grande filósofo que dizia isso era Papai Smurf, né? Ele dizia isso para Smurfette, porque a Smurfette não era uma Smurf original, né? Ela foi uma criação do Gargamel lá no desenho, mas ele sempre dizia isso para Smurfette, né? Não importa de onde você veio, importa o que você decidiu ser. Então, acho que este elemento, né, da felicidade é de você trabalhar bem as circunstâncias e tentar melhorar a sociedade e tentar buscar, né, a satisfação, mas ela sempre vai depender de muito mais de uma atitude, da sua visão em relação ao que a vida te deu ou o que a vida não te deu, né? E é isso que eu tenho trabalhado desde então, né, com esse conceito do inédito viável. Eu acredito que todos nós temos algum inédito que precisa ser viável na vida. Todo mundo quer fazer alguma coisa que seja satisfatória. E o mais interessante, né, é que à medida que a gente alcança um inédito, a gente certamente vai pensar no próximo inédito. E esses conceitos são os conceitos que embasam a psicologia, que embasam a psicanálise, que embasam a economia, né? Essa busca por uma satisfação nossa, por uma viabilização de alguma coisa que ainda não é, uma coisa que eu não sou, uma coisa que eu ainda não tenho. Dessa busca que é incessante, mas ela é extremamente importante, porque é isso que nos faz andar, mas a gente precisa ter uma visão um pouco serena em relação a ela e, às vezes, compreender que o Everest não estava para peixe, né? Que a maré não estava para peixe, que não dava para eu subir o Everest porque as intempéries não me deixaram. Mas não cair naquilo que o Freud dizia sobre a frustração, né? Quando eu busco algo e a vida não me dá esse algo, eu me frustro. Agora, para o Freud, a felicidade está em saber lidar com a frustração, né? Como é que eu lido com as coisas que eu não tenho e como é que eu tento, através de ferramentas de metodologia e do uso do tempo, que é uma coisa muito importante para o povo butanês, viabilizar novos inéditos na vida, né? Então, essa é a ideia que eu tenho desenvolvido e ela passa pelo perceber, que é a tomada de consciência sobre as coisas, né? Eu posso ser muito otimista em relação ao meu futuro e isso é bom, mas eu nunca posso desprezar a dificuldade que eu tenho no presente, né? Porque o sociólogo Max Weber dizia que a gente tem que ser otimista com a esperança e pessimista com a razão. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Acreditar, mas não menosprezar as intempéries, porque o pico Everest está lá e se o tempo não der, você não vai chegar. Mas é importante que você queira chegar lá, né? Então, o primeiro passo é aumento da consciência em relação às coisas, aumento de visão em relação às circunstâncias, e aí com o planejamento, né, o uso de ferramentas que podem ser ferramentas das mais variadas que todas as empresas usam em seus planejamentos e que a gente pode usar isso na nossa vida. E, claro, o que vai mudar as coisas são a ação, né? Eu posso ter uma ótima visão, um ótimo planejamento, mas se eu não tomar ação, nenhum inédito ele vai ser viável, né? No fundo, ele recai sobre a ação do indivíduo. Bom, esse é um pouco do aspecto, né, que eu queria trazer aqui para essa discussão em relação aos insights que essa viagem me gerou, né? E o que me fez sair de organizações, né, grandes organizações e corporações, como executivo, e tentar juntar esses elementos, né, de psicologia, economia, tudo isso de uma maneira
acho que pragmática, embasada, para conseguir produzir algum conteúdo que possa ser interessante, porque no fundo talvez a minha grande satisfação, o meu grande inédito, né? É conseguir fazer isso, alcançar a maior quantidade possível de pessoas e que as pessoas despertem para a viabilização dos seus próprios inéditos, né? Então, acho que era essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. E aí, eu fico aberto, né, aqui a interações e perguntas, se as pessoas quiserem se manifestar. Bom, pessoal, está aberto o espaço para as perguntas e respostas. Vamos lá, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Observação. Gerson, primeiro? Pode ser. Emerson, uma dúvida. Felicidade interna bruta, né? No Butão. O Butão, eu não conheço nada, além daquilo que você falou. Eu tenho a impressão que é um país com pobre, talvez não tenha muita diferença social, mas é um país pobre, né? A pergunta é a seguinte: isso funciona? Eles são realmente felizes? Olha, Gerson, quando você... isso é verdade, né? É um país pobre, e tem essa questão mesmo, a desigualdade não é grande, mas ele é um país pobre. Mas eu gosto da defesa do conceito, né? Por que eu gosto da defesa do conceito? Porque o fato de você colocar a felicidade ou a busca da felicidade antes das outras coisas, eu acho que é um caminho mais fácil de você não se iludir, né? Por quê? Porque muitas vezes, isso é uma realidade que nós vivemos na sociedade, principalmente, né, ocidental. Muitas vezes você tem a sensação de que você construiu muitas coisas, mas de que aquilo não traz realização. Então, talvez eu acho que inverter a ordem das coisas possa ser uma coisa interessante. E embora o Butão é sim um país pobre, né? Mas você não vê, por exemplo, pessoas na rua, né? Você não vê morador de rua, as pessoas têm um lugar para morar, elas convivem. Então eu acho que é possível combinar as duas coisas, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Mas eu acho que o desenvolvimento social deveria vir antes do econômico, né? Porque eu vejo assim, a gente acaba desperdiçando muito do capital humano. Imagina assim, a quantidade de pessoas que tem no Brasil que não tem uma educação de qualidade, por exemplo, né? E essas pessoas, se tivessem uma educação de qualidade, o quanto potencial econômico nós poderíamos capturar, né? Então eu acho que a ideia de inverter a coisa e de não gerar uma discrepância muito grande entre uma e outra, né? Eu vou fazer o desenvolvimento econômico porque daí as pessoas vão ter o desenvolvimento social. Eu acho que inverter a ordem faz um pouco de sentido, né? Eu desenvolvo o social e esse social, que é um capital humano, vai produzir um capital financeiro, né? E através do seu capital intelectual diferente. Eu acho que é uma inversão da ordem das coisas. Não vejo que são desassociadas, só que eu acho que a prioridade, me parece que a deles é mais acertada, né? Você até coloca a frase do rei lá, né? Não lembro como é que é. Foi o rei, né, que implantou esse conceito aí, que ele fala que se o governo não serve para fazer isso, por que ele existe, né? Isso aí acho que, Exato. Que vai na veia do que você está falando aí, né? Exatamente, E é interessante, né? Assim, Gerson, mesmo eu tive muitas crises assim, né? Porque então precisa fazer um voto de pobreza para ser feliz e tal. Não é isso, né? Não é isso. Isso é nítido que a evolução econômica ela traz enormes prazeres para o ser humano também, né? Eu acho que imagina, nós estamos aqui hoje fazendo uma conversa dessa porque tem tecnologia, porque as pessoas desenvolveram ciência, né? Porque alguém pensou isso tudo. Então isso tudo é muito legal. O problema é que isso tudo não incluiu todo mundo, né? Então a gente vê hoje enormes tensões no mundo porque todo mundo não participou disso, né? Poucas pessoas participaram disso. Nós estamos num mundo com 7 bilhões de pessoas e eletricidade, que é da segunda revolução industrial, tem quase 2 bilhões de pessoas que não têm acesso, né? Então
eu acho que inverter a ordem faz mais sentido. Eu desenvolvo o capital humano e o próprio capital humano resolve os seus problemas. Acho que isso, né, faz um certo sentido. Emerson. Oi. José Folha, tudo bem? Tudo bom, Folha? Obrigado pela sua apresentação. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Você foi para lá, se não me engano, você passou 3 meses, né? E eu queria entender como foi o processo de decisão. Você decidiu que antes de ir, que você ia mudar de carreira, você foi demitido e falou, agora eu vou tomar um tempo sabático e vou lá entender o que é isso. Um pouquinho de como foi a sua decisão de ir, e aí se você decidiu antes de mudar de carreira, Sim. Antes de ir ou depois de ir? Não, foi assim, olha, eu nunca na minha vida eu pensei em ir pro Butão. Então, isso não era um plano que eu tinha, né? O que acontece? Eu tinha um grupo que a gente viajava junto sempre, né? Todo ano a gente mais ou menos tirava férias no mesmo período ali e viajava. E aí o que aconteceu? O pessoal falou, vamos pro Alasca, né? Nossa próxima aventura é o Alasca e tal. Só que, por conta da época, o Alasca era um período de alto inverno e as atrações do Alasca elas estariam fechadas. Então a gente ia ver muito pouca coisa. E aí alguém surgiu com a ideia de Nepal, Tibete, Butão. Vamos lá, né? Então, tudo bem. Só que o que aconteceu? Eu já tinha uma ideia de sair, né, do trabalho que eu estava, da empresa que eu estava. Era uma ideia de fazer um período sabático. Eu estudava fazer isso, enfim. Só que a gente comprou as passagens, reservou o hotel, fez tudo. E poucos meses depois eu recebi uma proposta de mudar de trabalho, né? E o trabalho que apareceu aparentemente era um trabalho com uma possibilidade de mais tempo, porque era outro segmento de mercado, a empresa estava começando, né? Então, era uma dinâmica diferente de trabalho. E quando surgiu isso, eu até falei, poxa, vai ser difícil eu viajar, porque eu já tinha, né, feito isso, agora surgiu essa proposta e tal. E aí eu conversei, né, nesse novo empregador, eu falei, só que eu tenho uma viagem marcada. Era para setembro e tal, né? E esse emprego surgiu ali em julho, né? E eu falei, olha, só que eu tenho uma viagem marcada e tal, e já ia ficar, né? E não foram 3 meses, né? Era um mês só, né? E eu já marquei isso tudo, e eu não dá para eu desmarcar agora e tal, mas eu queria muito essa proposta de trabalho, mas infelizmente acho que não vai dar, né? E aí, como eu estava disposto a não aceitar o emprego por conta da viagem, o cara falou, não, faz o seguinte, vem trabalhar com a gente, em setembro você antecipa suas férias e aí você volta para o trabalho, né? Eu falei, bom, então, esse tipo de situação nunca tinha acontecido, né? Eu já tinha cancelado várias férias por causa de trabalho, mas ser contratado com direito de tirar férias logo depois era a primeira vez na minha vida. Eu falei, então, não vou perder nada, né? Vamos embora. E fui numa viagem de férias, tranquila, assim, sem nenhuma pretensão. Mas acho que o choque cultural, né? O Butão, por exemplo, é um país que tem um semáforo, né? E o único semáforo que existe lá, ele acaba virando atração turística, né? E aí você pergunta, mas por que só tem um semáforo? É claro que tem poucos carros também, mas a resposta é, olha, se você tem bom senso, para que semáforo, né? Então, assim, essas coisas foram me marcando muito, sabe? Porque eu falei, nossa, é verdade, né? Se tem bom senso, para que semáforo? Porque o semáforo, no fundo, é uma regulação da falta de bom senso das pessoas. Então, essas coisas me marcaram muito, essas lições, assim, das coisas. E aí isso me incentivou a querer estudar um pouco mais esses elementos, né? E aí eu fui estudando e, assim, eu tenho contato, né, com o nosso guia até hoje, né? A gente sempre troca mensagens, coisas que eu quero entender, ele me explica e tal. E eu acabei criando um afeto ali com uma situação. Não era uma coisa que eu planejava, assim, eu vou lá por conta disso. Na realidade, a gente queria ir para o Tibete para ver os templos, conhecer um pouco ali e tal. E acabou que eu me apaixonei pela viagem e depois daquela viagem eu não consegui mais pensar as mesmas coisas que eu pensava no sentido de trabalho, né, de remuneração, de tempo, né, das coisas.
E isso mexeu com o meu jeito de pensar, assim, né? E não tem nenhuma... Eu sempre digo que eu sou contador, né? Não tem nenhuma coisa assim do tipo de... Olha, então você agora se converteu a uma religião. Não, não é isso. Eu não tenho esse tipo de pensamento assim, né, religioso e tal. Eu gosto muito de estudar esses mistérios todos que não sabemos, mas não foi uma opção religiosa, não foi uma conversão. Eu simplesmente achei que, putz, isso faz sentido, né? Essas coisas que esses caras falam aqui faz muito sentido. E eles fazem isso, né? Porque eles fazem a pesquisa, eles trabalham com estatísticos do mundo todo para fazer correlações, eles formulam políticas públicas a partir do que eles recebem dos insights da pesquisa. Eu achei honesto, eu achei assim, sincero e achei que, poxa, esse é o tipo de comunidade que eu acho que faz sentido, né? E de lá para cá eu venho observando assim os movimentos do mundo, né? A gente discute hoje capitalismo consciente, capitalismo de stakeholder, né? Essas questões agora, né, do movimento negro-americano, né? As questões do fluxo migratório entre países. Não sei, me parece que o Butão lida com essas coisas de forma mais tranquila, de uma forma, acho que com um approach mais humano, assim, né? Então eu me identifiquei, simplesmente foi isso, gostei, achei legal, e como eles têm muito material, dá para estudar bacana e, sei lá, me identifiquei, foi só isso, nada além de uma, sei lá, de uma captura por curiosidade que aumentou o interesse e que me fez gostar cada vez mais. Muito bom, muito obrigado. Fernando, tinha uma pergunta? Oi. Áudio fechado? Então, abriu? Ô Emerson, tudo bem, cara? Parabéns aí pela palestra. Eu também Obrigado. não conhecia absolutamente nada sobre o Butão e hoje eu dei uma pesquisadinha, dei um Google aqui para pegar algumas informações, né? E eu li uma reportagem bastante interessante de um autor austríaco, que ele falava sobre o lado sombrio, né, desse índice de felicidade. Diz que os butaneses têm por cultura falar muito sobre a morte, né? E a partir do momento que eles passam a falar muito sobre a morte, eles acabam valorizando muito as pequenas coisas da vida. E a partir daí, talvez seja... daí que venha, talvez, segundo esse autor, os elevados índices de felicidade. Se eu tenho consciência que a vida é finita e que a qualquer momento eu posso deixá-la, tudo que eu faço passa a ser um motivo de grande felicidade, né? Então, achei uma consideração muito interessante. E um outro ponto que esse autor levantava era a questão em relação à religião budista, que é a que predomina na região, em que o budista acredita nas próximas vidas. Então, assim, ele falava, posso errar agora, posso cometer alguns deslizes, porque eu vou viver de novo, eu vou ter outra oportunidade. Então, eu posso errar. Se eu estou mais descompromissado, eu estou mais leve, eu estou vivendo, de repente, com outro nível de envolvimento, de responsabilidade ou com outro engajamento. Então, esses dois pontos me chamaram bastante atenção. Então, eu queria que você fizesse alguma consideração sobre isso, por favor. Eu tenho uma frase, eu não sei se é Voltaire ou Rousseau, eu não lembro, mas ele diz o seguinte, né? Se ensinássemos homens a morrer, os ensinaríamos a viver. E acho que tem isso que você falou, sem dúvida, né? Quando você sabe da sua finitude, eu acho que você foca naquilo que de fato pode te trazer felicidade, né? Então, acho que você ignora certas coisas porque você fala, pô, isso não vai contribuir com a minha felicidade, né? E esse é um elemento que eu falo que eles usam muito do tempo, né? Eles têm muito uma preocupação com a alocação do próprio tempo. E acho que é neste sentido, né? De eu alocar tempo naquilo que de fato me traga retorno. Mas não retorno do aspecto só financeiro. Também é financeiro, né? Porque eles também trabalham e tal.
Mas eles não têm jornadas de trabalho de 12 horas, por exemplo, né? Porque para eles isso é inconcebível, né? O trabalho não é a função do ser humano, o trabalho é uma das atividades do ser humano. As outras são, por exemplo, né, se dedicar à meditação, por conta, né, de serem budistas, na maioria, apesar de ter muito hinduísta, tem cristão também lá, mas eles consideram que o uso do tempo é importante para várias coisas da vida, né? Não só uma coisa, essa visão, né, do homem, o homem do trabalho pelo trabalho, eles têm uma visão um pouco diferente, né? Então eu acho que tem um pouco sim, né, de você, quando você encara, quando você sente que de fato, né, a morte faz parte da vida, eu acho que você tende a valorizar a vida. E tem um elemento importante, né, o fato de serem budistas, eles acreditam, né, em outras vidas. E essas outras vidas sempre são no sentido de melhorá-las, né? Porque você vai melhorando até você chegar ao nirvana. Então você sempre já busca sair melhor dessa do que você entrou. Então isso já é meio que um pensamento muito forte neles, né? O que eu estou fazendo aqui é me melhorar enquanto eu tiver a oportunidade de estar aqui. E na próxima vou ter outra oportunidade de melhorar. Então, os princípios budistas, por exemplo, né, do caminho do meio, né, de você evitar os extremos, né, o próprio Siddhartha Gautama, né, o Buda, ele tem passagens assim, dos relatos que se conta, né, que ele era um príncipe, mas ele vivia num castelo e um belo dia ele entendeu, né, que as pessoas envelheciam, adoeciam e morriam. E isso chocou muito ele, porque ele achava que a vida era só aquela festividade, né, e o castelo era o mundo. Então ele decide sair do castelo para, de fato, compreender o mundo. E ele vai passar fome, ele vai passar por coisas terríveis na vida. E aí ele entende, né, que o caminho do meio é o melhor, ou seja, o não extremo, né? Então, por isso essa relação também com o dinheiro, né? O dinheiro é importante? Sim, mas ele não traz satisfação plena e ele também não é tudo na vida, né? Então ele é importante? Sim, porque ele me dá prazeres, etc, etc. Mas ele não vai resolver todos os meus problemas. Então, portanto, eu não preciso me dedicar 100% do meu tempo a ele. Eu preciso dar parte do meu tempo a outras coisas também. Então eles têm essa visão, né, assim, de um jeito de vida muito diferente, né? Que tem essas questões, né, do budismo, do hinduísmo, enfim, e eles tentam, através do seu dia a dia, levar uma vida talvez mais tranquila, né? Sem grandes, acho que, expectativas, assim. E acho que uma coisa importante também, cara, é o senso comunitário, né? Eles têm muito essa coisa, assim, do senso comunitário, que é uma coisa que eu achei muito louca, assim, por exemplo, na Islândia, né? A Islândia é um país que é uma ilha, né? Tem 300 mil habitantes, é metade do Butão, inclusive, na quantidade de pessoas. Mas na Islândia, as pessoas, quando elas vão para o norte da ilha ou do norte para o sul, elas não ficam em hotel, né? Elas ligam para alguém que alguém conhece alguém e essa pessoa recebe você na casa dela e você não paga hotel. Então, eu acho que esses países pequenos, eles conseguem desenvolver um senso de comunidade que a gente no Ocidente não consegue nem no nosso condomínio, né? E eu acho que esse relacionamento social, você fazer parte do todo, e você é parte, né, uma engrenagem importante de uma grande comunidade, eu acho que isso acaba contribuindo muito assim, para a felicidade, para você enxergar a vida com outros valores, né? Não há uma competição pela sobrevivência, muito pelo contrário, há uma cooperação pela existência. E eu acho que isso muda o enfoque das pessoas no mundo, né? Pelo menos é a percepção que eu tenho. Alguém mais? Ale, Barros, Nelson. O Nelson está com vontade de fazer uma pergunta lá. O Nelson tá. Vai lá, Nelson, fica à vontade. Boa noite, Emerson. Queria agradecer demasiado a palestra brilhante proferida pelo você. Gostaria que o irmão comentasse a relação entre sabedoria e felicidade. Por que eu estou comentando isso? No Caibalion, ele diz que existe um pêndulo
E na parte inferior do pêndulo, oscila bastante. Então, por exemplo, quando o meu time vai jogar o Corinthians, eu compro o rojão, eu compro a camisa do Corinthians, esse pêndulo balança lá, meu time perde e vem a tristeza em seguida. Então, disse que quanto mais eu subir nesse pêndulo, menos oscilação, mais sabedoria e o inédito fica mais viável. É isso mesmo, meu irmão? Ó, acho que sim, mas eu sou palmeirense, né? Então, assim, acho que eu tenho momentos de felicidade maior que o seu. Enfim, aqui na Terra, pelo menos, né? Assim, mas tudo bem, né? Mas eu acho que sim, né? Faz todo sentido, porque... E eu acho que esse é o grande barato, né? De você saber que depois do verão vem o outono, e depois do outono vem o inverno, e depois do inverno a primavera, e volta ao verão, né? A gente tem que compreender que depois do dia vem a noite, mas antes, entre o dia e a noite, tem a tarde, né? E entre a noite e o dia tem a madrugada. Então a gente perceber que existem ciclos que se renovam o tempo todo, né? O Biquíni Cavadão tem uma música dos anos 90, 80, né? Que diz o seguinte, né? Tudo que viceja também pode agonizar, né? E perder seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe com seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é perecível. Então eu acho que essa compreensão dos ciclos que a vida nos dá, essa compreensão que não há felicidade eternamente duradoura e que há dias de tristeza, e assim como há dias de tristezas não serão eternos também, né? Eu acho que compreender essa oscilação que a vida tem, eu acho que é um elemento de sabedoria muito importante. E aí eu acho que você sofre menos, de fato, né? Porque você não fica tão eufórico quando alguma coisa acontece, porque você sabe que o próximo passo, né? Se você está feliz, o próximo passo não é ser mais feliz. Geralmente vai dar uma reduzida nessa felicidade, né? Agora, se você está menos feliz, você sabe que o próximo passo é ser um pouco mais feliz. Que é um pouco do conceito da regressão à média do Francis Galton. Então, eu acho que compreender essas coisas, né? Ter uma visão um pouco mais estoica, né? Assim, de você não se abalar por poucas coisas, e tanto negativas quanto positivas, eu acho que sim, eu acho que é um elemento de sabedoria, né? E os budistas, né? Os butaneses, né? Tem muitos Budas, né? E sempre o Buda é ali aquela pessoa serena, né? Que respira de forma tranquila e que fica esperando as coisas para resolver. Porque a gente sabe que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, né? Então, eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que a sabedoria faz as pessoas adquirirem mais serenidade. O Platão já dizia, né? O homem verdadeiramente sábio é aquele que dá ordens a si mesmo, né? Então, ele sabe que ele não pode ser refém das próprias emoções e saber dosar a sua emoção forte e não transformá-la em comportamento na mesma intensidade é um elemento de sabedoria, né? A gente vê muitas pessoas hoje muito raivosas, né? Porque alguém falou alguma coisa, já sai querendo brigar, xingar. Então essa serenidade de vir uma forte emoção e você saber dosá-la e não transformá-la na mesma intensidade em atitude, eu acho que isso é essencial para o convívio e isso é, sem dúvida, prova de grande sabedoria. Eu posso fazer um comentário? Sim. A pergunta do Nelson foi muito sábia, né? Porque quando ele cita o pêndulo, a lei do pêndulo, do hermetismo, é o ponto que mais se conecta com o budismo. Né? E depois você fala que o butanês é budista, né? Eu acho que o ciclo fecha aí, né? Sim, acho que sim. Porque o budismo, né, no caminho lá das 8 nobres verdades, né, que se busca, que é a reta ação, né, a reta palavra, a reta conduta, eles buscam isso como um objetivo de vida, né? Para eu chegar na iluminação, né, no nirvana, eu preciso ter essa sabedoria, né? E essa sabedoria ela não se dá no além, ela se dá aqui, né? Nos desafios daqui. Uma vez, eu até me lembro assim disso, né? Quando eu estava lá, eu postei no Facebook, né, uma foto de um lugar e tal, e uma amiga escreveu, né, assim, nossa, que legal, você está num retiro espiritual e tal, não sei o quê, parará. Aí eu respondi, olha, ser calmo aqui no Butão é fácil. O difícil é ser calmo na Praça da Sé, na linha vermelha, às 6 horas da tarde, dentro do metrô, né?
porque é ali que você vai ser testado de verdade. Aqui no meio da natureza, com o barulho dos pássaros, é super tranquilo. Mas aonde se dá, de fato, o aprendizado? É quando você precisa usá-lo. E quando você precisa usá-lo? É quando você está no metrô, 6 da tarde, na Praça da Sé, na linha vermelha, e o camarada pisa no seu pé e olha feio para você, né? Então, quer dizer, é ali que você vai materializar a ação. E é ali que você vai ser testado, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? Esse pêndulo que você colocou, ele se materializa na ação, e ele se materializa aqui, né? Com todas as dificuldades e situações que a gente vive no dia a dia, que não são simples, né? Não são simples. Mas é aí que a gente se testa, né? Emerson, boa noite, Oi. Eduardo. Boa noite, Eduardo. Estamos falando da religião, continuando nesse segmento. O hinduísmo também é uma religião muito forte lá no Butão, né? Sim. E também parece que 10%, salvo engano, representam outras religiões, catolicismo, evangélicos, e existe até um certo preconceito com relação a isso. Sim. Das demais religiões não são muito bem aceitas lá. Você percebeu alguma coisa nesse sentido também ou não? Não, eu não, assim, o meu contato maior com as pessoas foram pessoas budistas e hinduístas. Eu, por exemplo, não encontrei de outras religiões, né? Porque majoritariamente são budistas, depois um pedaço são hinduístas e as outras demais religiões. Agora, é muito interessante dizer também o seguinte, o conceito do FIB, ele não é um conceito budista. Quando você olha lá os indicadores, por exemplo, eles fazem questão de dizer isso, né? Ele não está atrelado a nenhuma religião. Por isso que ele pode ser universalizado. Porque os valores que ele defende, tanto naqueles 4 pilares, quanto nos 9 elementos, nenhum deles ali está citando alguma coisa de religião, né? Então, ele fala, olha, você precisa ter tempo para conviver com a família, você precisa ter tempo para trabalhar, você precisa ter tempo para cozinhar, você precisa ter tempo para comer, e você precisa ter tempo para meditar. E meditar pode ser fazer uma oração, fazer uma reza, pode ser qualquer coisa, né? Eles entendem que este elemento metafísico, espiritual, é muito importante, independente de qual seja. Por isso que ele pode ser internacionalizado. Agora, nós estamos lidando com seres humanos, né? E os seres humanos são cheios de vieses. E esses vieses, claro, eles podem levar a algum preconceito, sim, né? Eu sempre digo o seguinte, quando você fala assim, imagina um butanês, né, um budista, você imagina o cara lá, né, com as mãozinhas cruzadas, né, as pernas cruzadas, meio gordinho e tal, meditando, né? Bom, isso é um estereótipo. O problema do estereótipo não é que ele não represente uma figura, o problema é que ele não representa 100%, né? Então, quando a gente fala assim, o estereótipo do motoboy, né, no Brasil, aqui em São Paulo, aí você imagina o cara ali com uma mochilinha, né, de uma marca ali, esse é um estereótipo, né? Você tem vários outros tipos, tem até motogear, né? Então, os estereótipos, eles ajudam a gente a compreender uma figura, uma imagem, mas eles não são 100% verdade, né? Então, não duvido que certamente exista, né, pessoas lá que estereotipem, né, e gerem preconceitos em relação às outras religiões, sim, sem dúvida nenhuma. Ale Barros, estava querendo fazer uma pergunta, Ale? Não, estou super satisfeito, querido. Entendi. Emerson. Oi. Jorge Augustovski. Diga lá. Bem, vou te fazer uma pergunta. Bom, primeiro, parabéns pelo outro evento do outro dia. A gente não conseguiu falar, depois eu te falo mais. Mas uma pergunta. Você falou dessa questão da felicidade. No fundo, é um estado, né? Um estado de espírito entre as várias questões que você comentou, os vários aspectos. Agora, e a questão social que você comentou, sociável, né? Se preocupar com a tua sociedade ou com os outros, né? Eu não sei como foi a questão da Covid lá no Butão, mas aqui no Brasil a gente vê, primeiro, eu vou falar das pessoas esclarecidas, que têm o privilégio de poder estar em casa, que têm a sua poupança, vamos dizer assim, que estão tranquilas e, entre aspas, esclarecidas. A gente sabe que aqui a questão da máscara, o governo explicou muito pouco isso, as propagandas explicam muito pouco. Máscara é um ato de você para os outros.
porque a gente não sabe quem pode ter o vírus, né? E durante 14 dias, qualquer um pode estar transmitindo e não estar doente. Então é um ato de você para os outros. A máscara protege muito pouco a você. É o contrário, né? Aquela história dos braços compridos de um dar comida para o outro. Mas as pessoas esclarecidas não entendem isso enquanto elas não têm um drama por perto, vamos dizer assim, na família, ou amigo, ou o que seja. Então a gente está muito longe, talvez nesse aspecto, desse estado de espírito, né? Que é uma pequena parte de tudo isso que você falou. Mas a gente, assim, você cria até estereótipos, né? Se você comentar algo com alguém, entre aspas, esclarecido, é capaz de você ouvir uma resposta tipo, não, aqui todo mundo é limpinho, né? E dá vontade de falar assim, o vírus também é limpinho, né? Como é que você... Isso aí tem solução aqui? Não. Qual é a transformação necessária? É uma pergunta difícil. Olha, ô Jorge, assim, inclusive ontem eu falei com esse amigo lá do Butão, acho que eles têm lá 70 casos, né? Que tiveram, e acho que dos 70, 58 se recuperaram e tal, eles têm muito pouco. E inclusive ele falou que eles não têm transmissão interna, né? Então eles estão bem tranquilos em relação a isso. Mas a solução, né? Eu acho que é essa coisa do ideal, né? Que é uma ideia, o inédito, né? É uma coisa utópica, né? Porque o utópico é aquilo que ainda não é, né? Mas é que eu quero que seja. Então eu acho que é um pouco disso, né? É um pouco de um ideal de mundo que se prega e que não vai acontecer amanhã, não vai acontecer em 10 anos, não acredito nisso, mas o idealista é um pouco isso, né? É você vender uma ideia que pode ser que daqui a séculos, né, ela modifique de alguma forma. E acho que a sua colocação é isso que acho que me fez me apaixonar assim, pelo estilo de vida, né, e pelo conceito, né? Eu acho que é uma possibilidade diferente, além daquela que a gente já conhece. Então eu acho que, né, mantenha sempre abertas as esperanças e as possibilidades, né? Não feche as portas. Eu acho que é um pouco isso, assim, um pouco de, poxa, saber que existe outra cidade que fez diferente. Então não existe só o meu modelo, só o meu jeito de ser, só o meu jeito de fazer. É possível que existam outros, né? Eu acho que é um pouco isso, Jorge, um pouco de esperança no futuro, né? Eu acho que fé, esperança, otimismo é um dos elementos da felicidade também, né? Eu preciso acreditar que o futuro será melhor, senão eu preciso acreditar que o futuro será melhor. Se eu não acredito, eu nem compro ação, não é mesmo? Porque eu só compro ação de empresa que eu acredito que no futuro será boa, né? Se eu acredito que o futuro não será boa, eu nem compro ação. Então, essa aposta no futuro, ela é inerente ao ser humano. Então, eu acho que é um pouco isso, é acreditar que tem um exemplo que deu certo, e se tem um exemplo que deu certo, não é provável, porque é um outlier, né, entre vários. Ele não é provável, mas ele mostrou que é possível. Então, se mostrou que é possível, eu prefiro manter a minha esperança aí, né? Eu acho que há uma possibilidade. Probabilidade talvez baixa, mas é possível. Perfeito. Adorei a tua missão de vida aí, não é muito mais do que uma palestra. E, se você me permite, eu vou passar para os meus filhos, se tiver a gravação. Sem dúvida. Alguém mais, pessoal? Ô, Emerson. Oi. Eu tenho uma curiosidade também. Eu queria saber como é o entendimento, como é que é a questão de educação, saúde e segurança lá no Butão. Ó, segurança você pode ficar tranquilo, né? Isso aí não é nem um assunto, né? Quando você ouve dizer de uma calamidade, é o cara que bebeu muito e brigou com alguém, assim, né? E brigou na mão, não pegou arma, não pegou nada, né? Esse é o tipo ou alguém roubou um cabrito de alguém, assim, sabe? Tipo, fiquei sabendo que alguém roubou um cabrito lá e tal, e fez um churrasco, né? Coisa assim. Então, violência é baixíssimo, muito, muito pouco.
Agora, a educação, ela é uma educação de qualidade, mas nos padrões deles, né? Então, assim, eles dão muita ênfase para a cultura própria. Mas eles, por exemplo, falam inglês, né? As crianças, você fala com as crianças na escola, você pode visitar as escolas e tal. As crianças ficam lá 5 anos numa aula de pintar um quadro, que é um negócio, o detalhezinho da pontinha, que tem que aprender a técnica que o mestre ensina faz 40 anos e tal. E elas ficam lá repetindo aquele traço e tal. Só que elas falam inglês, entende? Assim, a escola é pública, né? Então você conversa com as crianças, eles falam inglês perfeitamente e tal. Então eu acho que eles têm uma qualidade de ensino boa, dentro dos padrões que eles estabeleceram e muito focada na cultura deles, né? E você falou o quê? Segurança, educação, qualquer outro? Me fugiu aqui. Não, saúde também. Saúde. Saúde é super tranquilo, assim, porque eles têm, né, os postos lá de atendimento e etc., mas eles têm nas políticas públicas deles muito enfoque na alimentação saudável, na prática de exercícios, nas boas horas de sono, né? Assim, eu nunca vi um governo falar que está preocupado com a qualidade do sono da população, né? E eles têm isso, né? E quando o cara me contou que eles olhavam muito a questão do ambiente, do aspecto ecológico, né? A preservação das florestas, porque ele falou, não, é porque a gente quer olhar para a cor da mata, para ver as folhas, e a gente quer acordar e dormir com um barulho desse aí. A gente não quer que, né, tire isso da gente. Então eles têm até assim uma questão da preservação da floresta por conta do próprio sono, porque eles sabem que o sono é importante para a saúde deles, né? Então eu acho assim, muito interessante. Eles têm uma saúde. Eu não vi, por exemplo, pessoas obesas, né? Assim, na rua, um cara obeso e tal. Via um ou outro ali, um pouco mais barrigudinho, mas eu não via assim pessoas obesas. Então, e quando você olha as pesquisas, eles abrem também os indicadores de saúde e tal, né? Não é uma população assim, que tenha altos índices de doenças, não, né? Eles têm, acho que dentro de uma média global, até um ponto assim, bem satisfatório, né? Você vê essa questão da Covid, por exemplo, tiveram 70 casos, né? E não tem transmissão interna. Então, eu acho que eles têm uma boa higiene no dia a dia. O fato de, né, usar o namastê, né? Que é se cumprimentar sem tocar o outro, talvez isso possa, de alguma forma, evitar o contágio também, né? Pode ser. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Eu. Por favor, Cristiane. Boa noite. Boa noite. Cristiane, Boa tudo noite. bem? Bom? Você me ouve bem, não? Eu estou ouvindo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite, Emerson. Minha pergunta é o seguinte. Você falou, foram 80 pessoas infectadas, 53 já se recuperaram e nenhuma morte no Butão. Essa era uma das questões, né? Em Luxemburgo, que tem a mesma quantidade de habitantes, teve mais de 5.000 infectados, 110 mortes, ou seja, né? Eu acredito que a maneira deles viverem deve ser muito, muito interessante mesmo, para que não tenha essa infecção, a infecção deles tenha esse patamar. Essa era uma das minhas perguntas. Outra é, a economia gira em torno do quê? Então, já que você falou que é a saudável, ele é agricultura? Agricultura, basicamente é agricultura, né? O arroz, né? A produção de arroz ali, não tem, assim, poucas fábricas de algumas coisas, mas é uma economia dependente, né, da agricultura e do turismo, né? Eles recebem bastante turistas, né? E então exploram um pouco essa questão do turismo também. Mas é basicamente isso. Então é muito mercado hoteleiro e agricultura. Exatamente. E é um desafio, né? Porque você manter, né, a população com poucas matrizes econômicas, né, ou poucas fontes de renda, é um grande desafio, né? Mas, por isso que falo, né, dentro da condição assim, social, não é um país considerado rico, é um país pobre, né, do ponto de vista de renda per capita, mas me parece que a cultura deles é um pouco menos ambiciosa no sentido de acúmulo, né? Eu acho que era um pouco mais ambiciosa no sentido de desfrutar
o tempo da vida e as coisas ali e tal. E acho que foi isso que me fez gostar, né? Me mostrou um outro jeito de ser possível viver, né? Apesar de, né? Isso eu sempre digo, né? A gente, inclusive eu defendo isso, né? No meu livro, né? O Inédito Viável, eu coloco isso, né? Olha, você precisa de dinheiro, né? Não tem como você viver. Até para comprar água, né? O Inédito Viável fala de 4 perspectivas, né? Finanças, relacionamentos, saúde e desenvolvimento. É inevitável isso, né? A sociedade ela é construída a partir da troca monetária, né? Então, e o problema não é o dinheiro, né? Porque o dinheiro um dia na história já foi gado, já foi sal, né? O gado, né? O animal gado, ele era instrumento de troca, ele era moeda, né? Tanto é que a palavra pecus, né? Que é o radical do gado, que é o mesmo radical para pecuária, né? Ou para acordo pecuniário, que é dinheiro. Então, pecuniário e pecuária é do pecus, que já foi um dia dinheiro, né? Então, o dinheiro não é um problema. O dinheiro até facilita, porque ele tem valor monetário, ele é divisível, você troca, né? Então, ele facilitou muito as relações comerciais entre as pessoas. Só que ele é uma coisa inventada, né? Alguém trocou sal por boi, depois boi por dinheiro, e a gente faz trocas a partir disso, né? Ele não é a razão da existência do ser humano, ele simplesmente foi uma coisa inventada pelo humano para facilitar as relações comerciais. Então, ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas ele é algo fundamental para que você consiga aquilo que é essencial, né? O essencial é respirar, é se alimentar, né? É ter relações sociais, isso é essencial. E o dinheiro é fundamental para ter algumas coisas dessas, né? Por exemplo, a alimentação. Então, e essa relação que eu acho que é o grande desafio, né? O quanto eu aloco do meu tempo na busca por isso e abro mão de outras coisas, ou troco talvez essa busca por tanto isso e acabo conseguindo outras coisas, né? Eu acho que essa é uma discussão que nós ocidentais temos, que o pessoal do Butão não tem muito, né? Acho que eles estão mais tranquilos em relação a isso tudo. Muito obrigada. Imagina. Bom, bacana, Emerson. Muito obrigado pelas suas explanações, aí, por compartilhar esse momento que você viveu lá, né? E toda essa sua experiência também de vida. E eu queria passar a palavra agora para o meu irmão Fernando Santos. Ele vai fazer uma pequena explanação aí. Por favor, Fê, a palavra é sua. Antes disso, tem mais uma pergunta, então, só para o Emerson. Emerson, a felicidade é uma escolha? Eu acho que sim, Fernando. Eu acho que apesar, né, de todo... eu acho que a vida não é simples, né? A vida não é uma coisa fácil, ela é cheia de desafios, ela é cheia de injustiças, né? Isso é presente, isso é real, mas eu acho que sim, né? Eu acho que é possível fazer escolhas que te deixem mais feliz. Mas nunca, né? E aí o próprio elemento da economia trabalha com isso, né? A primeira lei da economia é a escassez. Então a gente tem escassez de tempo, tem escassez de recursos, que também é tempo, e a gente precisa fazer escolhas. E ao fazer escolhas, abre-se mão de algumas coisas. Então é inevitável você lidar com a dor, né? E perder para o ser humano é doído, né? Nós temos a aversão à perda, que já deu até Nobel de Economia para psicólogo, né? Em 2002, o Kahneman, ele, na teoria da perspectiva, ele fala isso, né? A dor da perda é maior para o ser humano do que o prazer do ganho. Então, fazer escolhas implica-se em renúncias, implica-se em dores. E que essas escolhas sejam feitas em prol de uma felicidade. Eu acho que isso é um jeito de viver a vida. Muito bom, muito legal. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estuda aqui na maçonaria. Nós temos um grupo aqui bastante envolvido nisso. Nós temos como um dos princípios principais o desenvolvimento do ser humano, para que realmente ele consiga, através do seu conhecimento, através da sua serenidade, que ele possa praticar atos cada vez mais nobres na sociedade, falando de solidariedade, falando de fraternidade, de tolerância, de entendimento. Eu acho que tudo isso vem construindo esse sentido de felicidade que a gente tanto busca, né?
Então, assim, essa sessão que nós estamos tendo hoje, essa palestra, é uma prática muito comum na nossa instituição. A gente cultiva muito isso, a gente faz questão de ampliar ao máximo os nossos horizontes, os nossos entendimentos, que a gente tem certeza que tendo isso de forma consciente dentro de mim, eu vou conseguir transmitir isso para o maior número de pessoas, para a minha família, para a minha sociedade. Então, isso tem que ser uma prática muito constante. Nós ficamos muito satisfeitos com essa sua participação hoje e com a participação de uma série de convidados aqui, pessoas que hoje estão nos visitando pela primeira vez. E já vamos deixar o convite, que nós faremos isso com mais frequência. Os nossos hábitos também estão mudando em função desta pandemia. Nós estamos aprendendo a conviver com essa nova situação e posso te falar que está sendo muito gratificante. Então, nós vamos tornar isso um hábito, né? O Marcelo Pujol já decidiu, nós decidimos que isso vai ser uma prática comum e eu quero deixar o convite para todos vocês, porque eu tenho certeza, do jeito que essa sessão hoje foi abrilhantada com a presença do Emerson e com o seu conhecimento, as próximas também serão. Então, meu agradecimento aqui é oficial em nome da loja, a você e a todos os participantes. Obrigado e venham sempre nos prestigiar, que com certeza está sendo maravilhoso. Obrigado, viu, Emerson? Eu queria só, rapidinho, Emerson, só rapidinho aqui, já emendando o que o Fernando falou, eu quero deixar o convite a todos vocês, inclusive para você também, Emerson, que semana que vem teremos mais uma palestra, e no momento oportuno, durante a semana, nós vamos mandar o convite, inclusive é um amigo do Alexandre Barros, que ele, você tem o tema aí, Ale, da palestra dele? Na verdade, o CEO da Goltrad Consultoria, o Áureo Vilaga. A teoria da reconstrução, é isso? Ele é o maior especialista atualmente sobre a teoria da restrição aqui no Brasil. E ele vai trazer um pouco dessa visão para a gente, aplicada no crescimento profissional e pessoal. Bacana. Então, estão todos convidados. Eu quero desejar uma boa noite a todos vocês, agradecer imensamente a você, Emerson, pela sua palestra de hoje, maravilhosa, sensacional, me surpreendeu muito e tenha certeza, aprendi muito, viu? Aprendi bastante hoje. Muito obrigado, meu irmão. Namastê. Namastê. Bom, eu encerro aqui, eu falo mais nada, ou como é que é o Fica à vontade. roteiro? A gente vai ficar por aqui agora, batendo um papo aqui. Agora é tema livre, fica à vontade. Tá. Não, muito obrigado. Namastê mais uma vez. Gratidão. Eu queria agradecer o Emerson, porque o Emerson... Eu só queria agradecer ao... Oi? Tá vazando algum áudio aí. Ah, tá. Eu queria agradecer sua presença, viu, Emerson? Eu queria agradecer, elogiar sua palestra, como sempre. Eu já assisti várias palestras do Emerson e eu sempre gosto. Eu achei que ele se encaixava como uma luva aqui pra gente, porque não é só a palestra, você percebe que ele tem um conhecimento multidisciplinar, né? Ele conhece economia, ele conhece finanças, ele junta tudo isso, né? Ele tem um background espiritual, filosófico, ele gosta muito de filosofia, né? Eu sei disso dos papos que a gente bate, né? E por isso que eu achei muito interessante e representou. Foi uma excelente palestra novamente, viu, Emerson? Então, obrigado aí e parabéns. Eu que agradeço. E aí, né, agradeço a oportunidade de todos vocês e que vocês me deram, né, na figura do Marcelo Pujol, né, e espero voltar outras vezes. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, né, pode entrar no Inédito Viável e tem um curso agora no dia 28, 29, 30 e 31 de julho pela FPCAF, que é um curso de finanças comportamentais, né, que é o lado da psicologia dentro da economia, onde a gente mistura um pouco desses conceitos todos e explora um pouco mais
esses elementos aí, né? Então, quem quiser participar, tá aí na tela os contatos, enfim. Quem quiser se aprofundar, né, um pouco, a gente vai falar um pouco mais disso aí. Desculpa, eu não podia deixar de falar desse tema, porque é um tema que acho que é importante para as pessoas, ainda mais nesse momento que vivemos de pandemia, né? Como é que a gente vai lidar com as nossas inseguranças financeiras nesse mundo sem perder, né, o prumo, né, e a serenidade, que eu acho que é importante. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Está aberto agora para perguntas genéricas? Curiosidades ou não? Vou anunciar o sorteio. Vocês que mandam. Sorteio. Manda o sorteio aí que eu estou torcendo aqui, cara. Marcelo Pujol? Não, Marcelo Pujol, na verdade eu nem pus seu nome aqui. Eu tô brincando, eu pus. O Nelson e a Alexandra ganharam. O Nelson é o livro do Gestão de Pessoas e o outro é o Inédito Viável em Finanças Pessoais. Como é que chama, o Emerson? É Dinheiro Filosofia Barata. Dinheiro Caro e Filosofia Barata. É isso aí. E aí, então, você pode repetir os nomes, por favor? Você pode repetir quem ganhou, por favor? Quem que ganhou? O Nelson e a Alexandre. O Gerson, tá. A cara do Antônio lá. Alexandra do Alê? Do Couto? Oh, aí tem marmelada, hein? Esse sorteio foi direcionado. Eu já sabia, viu? Ô, Emerson. Emerson tá aí? Cara, umas curiosidades, cara. Nesse período que você ficou lá, como é que foi o seu dia a dia, a sua vida? Você estava realmente em que tipo de acomodação? O que você comia? O que você bebia? Como é que era o negócio? Como que foi a vida lá nesse período? Cara, assim, eu ficava em hotel normal. Não, eu ficava em hotel normal, né? Eles têm lá hotéis de várias categorias, né? Eu ficava no hotel, não é um hotel basicão, né? Mas era um hotel, assim, bacana, quarto reservado e tal. E a alimentação lá, eles têm carne também, né? Eles comem um pouco de carne também, mas é um pouco mais caro, né? Então, a alimentação básica é muito arroz e legume, né? Então, legumes dos mais variados, umas espécies de sopa, né? Uns cremes e tal. E batata, assim, não era muito diferente, assim, não tinha tantas coisas diferentes. O que tinha muito diferente eram os molhos, né? Os temperos que eles usam, e os chás, né? Eles têm uns chás lá com umas misturas, umas coisas meio estranhas. Mas eu, assim, eu como de tudo, né, cara? Eu sou meio avestruz, né? Então, onde eu vou não tem muito problema, assim, com comida e tal, né? Arroz e legumes também tava de boa. E de vez em quando rolava um frango, uma carne de um tipo, boi lá que eles têm, chamado... É um nome diferente lá, é um boi meio diferente, que eles abatem também e tal. E tem, né? Tem refrigerante, tem cerveja, né? Tem coisas assim internacionais, né? Mas no dia a dia você vai no restaurante é mais vegetal e sopa, vegetal, salada e arroz. E aí vai de boa. E tinha turistas do mundo inteiro, assim, por ser meio rota do Everest, você deve ter encontrado gente de todos os lugares do mundo, né? Quando você desce em Katmandu, no aeroporto de Katmandu, ali você entende o que é o mundo, porque o mundo está ali, né? Porque o pessoal que vai para o Everest desce em Katmandu. E ali, cara, você vê o mundo inteiro, tipos de alpinista e televisões do mundo inteiro estão ali cobrindo expedições, assim, é impressionante, né? O mundo está em Katmandu. Mas em Paro, que é o Butão, aí já tem menos, assim. Você vê que não é todo mundo que vai para lá, né? Já é um turismo um pouco diferente, não é um turismo de aventura, né? É um turismo mais de contemplação, cultura e tal. Então já tem menos gente. Mas eu encontrei duas amigas brasileiras, né? De Curitiba, que estavam lá também, passeando. Aí encontrei gente da Inglaterra, encontrei Alemanha,
Comprei, tem muito ali pessoal, né, da região mesmo ali, né, Vietnã, China e tal, Japão também, e suíços, encontrei suíços, mas mais menos. No Butão tem menos diversidade cultural, assim, do estrangeiro, né? Katmandu é uma loucura. Katmandu cara, Katmandu é doido, assim, o negócio que você fala, caraca, tipo, você escuta idiomas que você, né, não tem noção, grupos de televisão do mundo inteiro, recebendo gente que tá chegando. Aí você percebe que a pessoa é uma celebridade, né? Porque tem um monte de gente lá batendo pau, você nunca ouviu falar da pessoa. Aí é um negócio de louco ali. Katmandu é doido. E o que É me outro assustou, mundo né, cara? mesmo. Katmandu, E me fala uma coisa, para finalizar aqui, aonde é mais fácil ser feliz? No Butão ou no Brasil? cara, por exemplo, eu moro hoje numa região aqui que é bem arborizada e tal, né? Então eu gosto muito, assim, de estar perto do mato e tal, não sei o quê. Então eu acho assim, essa questão do ambiente, onde eu moro hoje é bem tranquilo, né? Mas assim, é difícil, né, cara? Porque assim, meus amigos estão aqui, minha família está aqui, as histórias que eu tenho de vida estão aqui. Então eu não sei, por exemplo, né? Se eu morasse lá, eu seria mais feliz, né? Porque quando você mora num país que não é o seu de origem, você sempre é um estrangeiro, né? E esses dias o Rubens Recupero, né, cara? Ele estava dando uma entrevista, eu achei curioso. Ele falou que morou 14 anos na Suíça, só que ele nunca se sentiu suíço, né? Ele sempre se sentiu um estrangeiro, né? E, pô, o cara era diplomata, tinha contato com o high society e tal. Então, eu acho que esse sentimento, né, de onde você nasceu, isso vai com você a vida toda, né? Então, eu acho que talvez os ganhos que você teria em termos de qualidade de vida, você teria no aspecto psicológico da saudade, né? Da convivência, de compreender a cultura local. O meu sonho seria o Brasil um pouco mais abutanizado, assim, sabe? E acho que ficaria legal, entendeu? Ele é vizinho do Furigo. Ah, é? Mora em Osasco? Divisa. Não, Parque dos Príncipes, divisa. Parque dos Príncipes. Exatamente. Muito Eu adoro bom. aqui. Porque aqui, pô, eu tenho o quintal, né? Depois tem passarinho, assim, pô, esse dia tinha um tucano. É muito gostoso, né? Então, essa coisa assim, eu não gostaria na minha vida de ter que abrir mão, sabe? Tipo, putz, sair de um lugar assim de moradia, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande para a saúde da gente. Assim. Saúde tanto física quanto mental, né? E é uma coisa que eu acho que eu aprendi a admirar lá no Butão, né? Essa coisa de você olhar a natureza como uma fonte de saúde sua, né? Você tá estressado, cara, pô, fica olhando para a árvore balançar, sei lá. Eu acho que é uma coisa que a natureza te oferece, assim, né? E você melhora, né? Enfim. Cara, mas isso aí isso é uma verdade, é uma constatação, né? Porque eu morei até 10 anos atrás, eu morava na Vila Madalena, no meio do fervo. E hoje eu moro num bairro, mais ou menos o caminho da sua casa. Eu moro aqui perto da cidade universitária, aqui na City Butantã. Sei. Passando a ponte da cidade universitária. E aqui também, eu acordo com o barulho dos pássaros, eu saio para passear com o cachorro na rua. É tipo um bairro fechado, assim, não entra muito carro, então é só mais trânsito local dos moradores. Então, assim, hoje eu tenho essa qualidade de vida, né? Que faz uma diferença muito grande. Faz sim. E é uma coisa assim que eu penso, né? Tipo, vamos supor, quando você pega no Brasil, né? Questão de comunidade, favela e tal, né? E você olha, compara com o Butão, não tem favela, né, cara? Humilde, mas não tem uma favela. O cara mora com um verde, ele tem um quintal, entendeu? Ele não tá amontoado em cima do outro, né? Eu acho que isso molda muito da atitude do indivíduo, entendeu? Tipo, o cara morar num lugar assim, e é pobre, mas é digno, sabe assim? Entendeu? E eu acho que isso choca muito, assim, no Brasil, né? Você fala, caraca, tipo, né? Sei lá, são coisas que mexem um pouco, assim, de você achar, pô, o cara tinha que ter uma dignidade e uma moradia, sabe? Para ele poder, né, ter uma vida e tal. Isso é complicado, né? Com certeza, eu concordo com você plenamente. Meus irmãos, mudando um pouquinho de assunto, por favor, eu entendi que eu ganhei um livro.
Ganhou, Nelson. Ganhou o livro. Namastê. E eu pedi, muito respeitosamente, que queria pedir licença a todos para sair e queria deixar só um conselho pessoal para o Emerson. Emerson, Pode ser. no tocante à felicidade, eu tenho vários amigos que encontraram ela com mais facilidade. Elas mudaram do Palmeiras para o Corinthians. Então, fica ali. Então. Atualmente há controvérsias, né?